Então, galera, boa noite. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa disciplina de revisão de física. Bom, na primeira aula nós falamos sobre o sistema de unidades e sobre as leis de Newton, as três leis de Newton. Hoje vamos falar sobre o trabalho realizado por uma força constante, energia cinética e potencial e conservação de energia mecânica. Ok? Vamos lá, let's go! Bom, vamos falar um pouco sobre a energia. A energia de um sistema é uma medida da sua capacidade de realizar trabalho. A energia de um sistema pode assumir várias formas, podendo haver conversão de uma forma em outra. Pode haver transferência de energia de um sistema para outro. A energia total de um sistema isolado é conservada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a energia total de um sistema isolado, então no caso ele está lá isolado, ele não tem transferência em outras energias, certo? Ele sempre vai estar com aquela mesma energia, a que entra vai ter a que sai também daquele sistema isolado. Então vamos falar um pouco sobre a energia cinética. A energia cinética, cujo símbolo pode ser Hc, é a energia associada ao estado de movimento de um objeto. Que isso quer dizer que vai envolver velocidade, vai envolver que ele está em uma certa velocidade, ele está se deslocando. Em que a sua fórmula é essa aqui: C é igual a 1/2 de mv ao quadrado. Esse m é a massa do corpo que a gente está estudando, certo? E v é a velocidade ao quadrado. E aqui tem um exemplo. Um pato de 3 kg voa a 2 metros por segundo. Aplicando a nossa fórmula aqui para saber qual é a energia cinética, 1/2 é a massa do pato, que é 3 kg, vezes a sua velocidade de voo ao quadrado, que vai dar 6 kg vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. A unidade de energia cinética e de qualquer outra forma de energia no SI, que a gente falou lá na nossa primeira aula, é o que? Joule. Um joule corresponde a 1 kg vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que também é igual a Newton vezes metro. Ok? Pessoal, esses problemas aqui a gente vai resolver amanhã, ok? Vamos ter uma aula ao vivo que a gente vai resolver alguns problemas juntos. Vamos falar um pouco agora sobre trabalho. Trabalho, cuja letra que representa é W, não é watts, é trabalho que a gente está falando, é energia transferida para um sistema ou de um sistema através de uma força que age sobre o sistema. Quando a energia é transferida para o sistema, o trabalho é positivo. Quando a energia é transferida do sistema, o trabalho é negativo. Vejam bem, quando a energia é transferida para o sistema, o trabalho, seu sinal é positivo. Quando a energia é transferida do sistema, o trabalho é negativo. Trabalho de uma força constante. Considere uma força constante F, atuando na direção e no sentido do deslocamento retilíneo de um bloco de massa M sobre uma superfície sem atrito. Pela segunda lei de Newton que vimos, é o que? Força é igual a massa vezes a aceleração. Após um deslocamento D do corpo, temos a relação entre velocidade final e inicial, em que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento que esse corpo teve. Em que nós temos, então vamos separar. Temos aqui nossa equação em que queremos minha aceleração. Então manipulamos a equação e isolamos a aceleração, ficando aqui nessa equação. Substituindo F, que é igual a M vezes A, então vem para cá.
A aceleração vai ser essa equação. Nesse caso, ele só substituiu que a aceleração é igual a essa equação. Ele substituiu aqui, ó. Então ficou força é igual a massa, e esse aqui todinho é a aceleração do sistema. Ok? O que eu posso fazer aqui? Posso manipular para simplificar melhor minha equação. O 2D, que é o 2 vezes o deslocamento, está aqui embaixo. Se ele está aqui dividindo, eu posso jogar ele para o outro lado da igualdade e ele vem multiplicando. Lembrando, pessoal, que quando você tem se um número está na igualdade de um jeito, ele vai, digamos que ao contrário do outro lado da igualdade. Por exemplo, o número está positivo antes da igualdade, você vai jogar esse número depois da igualdade, então ele vai negativo, ok? Ele vai com a operação inversa, lembrei, ele vai com a operação inversa para o outro lado da igualdade, assim como é esse daqui. A divisão, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Assim que, por exemplo, se tivesse uma multiplicação aqui que eu quisesse botar no meu outro lado da igualdade, ele vinha, você estava multiplicando aqui antes da igualdade, se eu jogar do outro lado da igualdade, ele vem dividindo, ok? Vamos lá. Joguei o meu Dzinho aqui para antes da igualdade, levei para cá. FD é igual a M, parêntese, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Ok? Aí aqui eu fiz uma separaçãozinha, certo? Esse daqui, como vocês estão vendo, parece com quem? Ó, energia cinética. Estão vendo? Energia cinética. Então vai ser uma energia cinética final menos a energia cinética inicial. É a mesma coisa, aqui é a equação da energia cinética, é igual a F vezes D. Assim, a energia cinética do bloco aumentou devido à força F. E a energia transferida por meio dela é a própria definição do trabalho. O trabalho, então, vai ser a força vezes o deslocamento. Ok? Para o caso da força formar um ângulo com deslocamento, nesse caso aqui, a força está se formando um ângulo com deslocamento. A peça aqui, o corpo qualquer, ele vai deslocar por aqui. Só que eu estou fazendo a força aqui nesse sentido aqui, nessa direção, formando um ângulo θ com deslocamento. Então, vamos usar outros meios para chegar nessa forma, em que trabalho, como a gente sabe que é a equação do trabalho, é força vezes o deslocamento. Se ele está nesse sentido aqui, ele está no eixo X, certo? Ele está no deslocamento no eixo X. Então vai ser, eu quero essa componente, o deslocamento no eixo X. Então vai ser, trabalho é igual a força na componente X vezes o D de deslocamento, que é igual a força vezes D de deslocamento vezes o cosseno de θ. Ok? Quando tiver na componente X, sempre lembre de utilizar o cosseno de θ. Quando tiver na direção Y, utilize o seno. Vamos lá. Ou podemos escrever na forma de um produto escalar, que é o trabalho, que é igual a força. Nesse caso aqui, pessoal, para quem não lembra lá de vetores, esse daqui é um produto vetorial, tá? Porque o vetor é o que? Aqui é um vetor, a força, e o deslocamento é um também. Então vem para cá e a gente transforma em um produto escalar, que são dois números sem ser vetores, com o seu ângulo aqui, formado pela força entre a força e o deslocamento.
em que θ é o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento d do corpo. Sinal do trabalho. Uma força realiza trabalho positivo se possui uma componente vetorial no mesmo sentido do deslocamento, e realiza um trabalho negativo se possui uma componente vetorial no sentido oposto. Repetindo, uma força realiza trabalho positivo se possui uma componente vetorial no mesmo sentido do deslocamento, e realiza um trabalho negativo se possui uma componente vetorial no sentido oposto do deslocamento. Unidade de trabalho. A unidade de trabalho no SI, Sistema Internacional, é o Joule, representado pela letra J. Trabalho total realizado por várias forças. Isso não está no nosso cronograma, mas só vou falar um pouco para vocês, ok? Quando duas forças ou mais forças atuam sobre um corpo, o trabalho total realizado sobre o corpo é a soma dos trabalhos realizados separadamente pelas forças. Só isso, fácil. Só somar os trabalhos realizados por aquele corpo. Teorema do trabalho e energia cinética. A relação que vimos entre trabalho e variação da energia cinética é válida para qualquer tipo de força, não apenas constante. Esta relação é conhecida como Teorema do Trabalho e Energia Cinética, em que esse deltazinho aqui ele vai representar variação da energia cinética final menos energia cinética inicial, que é igual ao trabalho, representado pela letra W. Olha aqui, ó, lá no início, lembram? Ó, aqui a fórmula da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. O que significa o seguinte: variação da energia cinética de uma partícula é igual trabalho total realizado sobre a partícula. Repetindo, a variação da energia cinética de uma partícula, o que significa essa equação? Variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total realizado sobre a partícula. Lembrando, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, essas equações aqui, esses probleminhas aqui, a gente vai fazer amanhã, beleza? A gente vai fazer amanhã. Mas se vocês quiserem fazer já, qualquer dúvida, podem falar comigo. Vamos lá. Bom, agora vamos ao trabalho realizado pela força gravitacional. Imagine um tomate de massa M arremessado para cima com velocidade V inicial, V0, ou seja, energia cinética inicial. Na subida, o tomate é desacelerado pela força gravitacional. O que ele vai fazer? Tem a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ele puxa você para o centro da Terra. Então ele puxa você para o chão, para o piso. O tomate é arremessado para cima, ok? E ele vai ser puxado para baixo. Qualquer objeto, na verdade. Nós mesmos somos assim. Portanto, a energia cinética do tomate diminui porque Fg, que é força gravitacional, realiza trabalho negativo sobre o tomate durante a subida. Opa, agora pegou um pouco. Como assim trabalho negativo? Lembram lá? Ó? Sinal do trabalho. Trabalho negativo se possui uma componente vetorial no sentido oposto ao deslocamento. Então, aqui o tomate, deslocamento é esse. Aqui, ó, como vocês podem ver, tá ok, a velocidade para cima, ok, ó, para cima foi arremessado. Então, nessa parte aqui, ó, e aqui, o tomate tá agindo uma força gravitacional nele, tá empurrando
ele de volta para a Terra, está puxando ele de volta para a Terra. Então, como vocês podem ver, o deslocamento é para cima, só que a força ele está puxando para baixo. Então a força, ele é sentido contrário ao deslocamento. Por isso que o trabalho vai ser negativo, certo? Lembrando, mais uma vez, como vocês podem ver, está aqui o sentido do deslocamento, ok? Sentido do deslocamento. Aí aqui é a sua velocidade inicial e aqui é a sua velocidade final, certo? Só que está agindo nesse tomatezinho aqui, está agindo uma força gravitacional que puxa ele ao centro da Terra, no caso, puxa ele para o chão, certo? Então essa força, ele tem o sentido contrário ao do deslocamento, é o sentido contrário ao do deslocamento, certo? Então o trabalho nesse caso aqui será negativo. O trabalho gravitacional realizado pela força gravitacional, nesse caso aqui, será a massa do tomate, o G, que representa a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de φ. Ok? Durante a subida, vamos entender, durante a subida, φ será 180, que vai ser o cosseno de φ, certo? Que é o ângulo formado entre a velocidade e o deslocamento, pela força para cima vezes o deslocamento, 180, ok? Que é igual a mgd. Aí cosseno de 180 graus é menos 1, que é igual a menos mgd. Desculpa. Durante a descida, muda-se um pouco, certo? O trabalho gravitacional vai ser o massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que é formado entre a força vezes o deslocamento. É zero. Igual que é mgd, que é cosseno de zero, vai ser mais 1, que é igual a mgd. Só para vocês tirar dúvida, vou fazer aqui para vocês esse cosseno. Ok, feito, e é isso mesmo. Beleza, vamos prosseguir. Já nesse caso aqui, trabalho realizado para levantar e baixar um objeto. Suponha que levantamos um objeto aplicando a ele uma força vertical F. De acordo com o teorema do trabalho de energia cinética, a variação da energia cinética é igual a trabalho total. Destrinchamos esse delta EC em energia cinética final menos energia cinética inicial, que é igual a trabalho da força F, ou trabalho final, mais trabalho da força gravitacional. Em muitos casos, o objeto está em repouso antes e depois do levantamento. Neste caso, em que se ele está em repouso, então não tem deslocamento. Então, a nossa energia cinética será zero.
trabalho da força F mais trabalho da força gravitacional é igual a zero. Por quê? Porque não, ele vai estar em repouso, então ele não tem deslocamento. A velocidade da minha equação da energia cinética vai ser zero, sendo então que não temos energia cinética. Então meu trabalho da força é igual a trabalho da força gravitacional negativo. Como assim que chegamos aqui, James? Pegamos aqui a nossa componente e jogamos para depois da igualdade. Lembra que eu falei um pouco tempo atrás, quando um número ou uma componente, enfim, tiver antes da igualdade uma operação, ele vai do outro lado da igualdade com a operação inversa. Então a inversa da soma é a subtração, por isso que ele vem negativo. Ok? Qualquer dúvida, então, falamos um pouco sobre isso aí. Vamos falar amanhã vamos fazer esses exercícios, certo? Então vamos falar um pouco agora. Deixa eu ver aqui. Ok, então vamos falar sobre. Pronto, agora vamos falar sobre energia potencial e conservação da energia, certo? A nossa fonte é essa aqui, certo? É o Halliday, é esse livro aqui, ok? Então vamos lá, vamos falar agora sobre trabalho realizado pela força gravitacional. Suponha que um tomate seja arremessado, como a gente já viu já. Mais um exemplo aí. Suponha que um tomate seja arremessado para cima. Enquanto o tomate está subindo, o trabalho W realizado pela força gravitacional sobre o trabalho WG realizado pela força gravitacional sobre o tomate é positivo. A gente já falou sobre o porque a força gravitacional, no caso, nesse primeiro caso aqui, ela está puxando para baixo, né? Então eles estão a força está oposta, o sentido da força está oposto ao sentido do deslocamento, por isso que o trabalho vai ser negativo. Daqui já o segundo caso porque o tomate está descendo e a força gravitacional ele também está descendo, então eles têm os mesmos, por isso que o trabalho é positivo. Beleza? Vamos falar também sobre. Podemos escrever da seguinte maneira, como a gente já viu, pode ser assim também. Beleza? Esta equação também pode ser aplicada a um sistema massa-mola. Vamos ver mais na frente. Forças conservativas e dissipativas. Vamos fazer uma lista dos elementos principais das situações que discutimos. O sistema é formado por dois ou mais objetos. Uma força atua entre o objeto do sistema que se comporta como partícula e o resto do sistema. Quando a configuração do sistema varia, a força realiza o trabalho, transferindo a energia cinética do objeto para alguma outra forma de energia do sistema. Quando a mudança da configuração se inverte, a força inverte o sentido da transferência da energia, realizando um trabalho, no caso W2, no processo. Força conservativa é uma força capaz de converter energia cinética em energia potencial, de fazer a conversão inversa, no caso da energia potencial em energia cinética. Exemplos: força gravitacional e força elástica. Uma força que não é conservativa é chamada de força dissipativa. Exemplos: força de atrito e força de arrasto. Então vamos falar um pouco mais.
Determinação dos valores de energia potencial. Considere um objeto que se comporta como uma partícula e que faz parte de um sistema no qual atua uma força conservativa. F. Temos variação da energia potencial, que é igual ao trabalho negativo, né? Podemos escrever então, enfim, isso aqui a gente pode passar. Energia potencial gravitacional. São apenas as variações de energia potencial gravitacional que possuem significado físico. Entretanto, para simplificar o cálculo, às vezes gostaríamos de dizer que um certo valor de energia potencial gravitacional U está arrepada a um certo sistema partícula-terra, quando a partícula está a uma certa altura y. Então, energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, e então vai ser altura final menos a altura inicial. E tomamos o I, que é a energia potencial gravitacional inicial, como sendo a energia do sistema, quando ele se encontra em configuração de referência na qual a partícula está em um ponto de referência de posição inicial. Normalmente tomamos então o I, que é a energia potencial gravitacional inicial, igual a zero. No caso então, YI vai ser igual a zero. Portanto, a nossa equação será energia potencial gravitacional da gravidade vezes a distância ou a altura, né? Energia potencial elástica. Vamos considerar o valor da energia potencial elástica como sendo nula se o bloco está em x igual a zero. Para o caso do movimento começar, assim, a energia potencial elástica, sua equação será energia potencial elástica é igual a 1/2 de K, que é a sua constante elástica, vezes x, que é a distância de deslocamento. Beleza? E esses probleminhas aqui a gente vai fazer amanhã, alguns. Beleza, galera? Vamos falar um pouco sobre conservação da energia mecânica. A energia mecânica é representada por EM de um sistema é a soma da energia potencial U do sistema com a energia cinética EC dos objetos que compõem o sistema. Então, energia mecânica é igual a energia cinética mais a energia potencial. Vamos discutir o que acontece quando as transferências de energia dentro do sistema são produzidas apenas por forças conservativas. O sistema está isolado do ambiente. Essas duas situações vamos falar. Conservativa realiza um trabalho W sobre um objeto dentro do sistema. Há transferência de energia entre a energia cinética do objeto e a energia potencial do sistema. Já sabemos que a variação de energia cinética é igual ao trabalho. A variação de energia potencial é igual ao trabalho negativo. Combinando, a variação de energia cinética é igual à variação de energia potencial negativa. Ok? Aí ele só fez combinar aqui estas duas equações e findou essa daqui. Beleza? Qualquer dúvida, podem falar comigo. Então, conservação da energia mecânica. Então, a variação de energia cinética é igual à variação da energia potencial negativa, em que sabemos que a variação vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial igual a negativo, tá? Que vai ser a energia potencial final menos a energia potencial inicial, em que, se a gente combinar isso aqui, se botar as energias finais, tanto a energia cinética como a energia potencial
outro juntos, e energia iniciais de um lado e energia finais de outro, da igualdade, vai findar isso aqui. Energia cinética final mais energia potencial final é igual a energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Relembrando mais uma vez, pessoal, aqui é um pequeno jogo de sinais. Como assim, James? Se eu tirar esse parêntese aqui tá como se fosse menos 1 vezes todo esse pessoal aqui que está dentro do parênteses, certo? Então, esse menos 1 aqui ele está multiplicando todo esse pessoal que está aqui dentro. Menos 1, se eu multiplicar menos 1 por aqui, esse daqui está positivo. Menos 1 vezes energia potencial final, então ele vai sair menos, vai sair negativo, certo? Esse negativo aqui, ele está da energia potencial inicial. Então, se eu multiplicar esse menos, como se fosse aqui, menos 1, vezes todo esse número aqui, esse componente, então vai ser menos 1 vezes menos o 1, em que ele vai sair positivo. Beleza? É por isso que aqui ele ficou positivo. E aqui ele tá, esse negativo ele estava da minha energia cinética inicial, ele estava negativo e eu joguei ele para o outro lado da igualdade, como eu disse anteriormente, ele vem em operação inversa. Como ele estava negativo, então ele vem positivo. Então ele fica positivo aqui depois da igualdade. Beleza? Princípio da conservação da energia mecânica. Em um sistema isolado, onde apenas forças conservativas causam variações de energia, a energia cinética e a energia potencial podem variar, mas sua soma, a energia cinética mecânica do sistema. Mas sua soma, a energia mecânica do sistema não pode variar. Podemos escrever esse princípio de outra forma, em que a variação de energia mecânica é igual a variação de energia cinética mais variação de energia potencial é igual a zero. Certo? Isso quer dizer que não pode ter variação na energia, não pode variar a energia mecânica. Pode variar a energia cinética, como pode variar a energia potencial, mas não pode variar a energia mecânica. Beleza? Quando a energia mecânica de um sistema é conservada, podemos relacionar a soma da energia cinética com a energia potencial de um instante, a soma em outro instante sem levar em conta o movimento intermediário e sem calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas. Vou ler novamente, mais calma. Quando a energia mecânica de um sistema é conservada, podemos relacionar a soma da energia cinética com a energia potencial de um instante, a soma em outro instante, sem levar em conta o movimento intermediário e sem calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas. Aqui a gente pode falar um pouco sobre essas atividades aqui, sobre amanhã, certo? A gente vai fazer algumas na hora ao vivo, beleza? Então, conservação de energia. A conservação de energia, a energia total de um sistema pode mudar apenas através da transferência de energia para o sistema ou do sistema. Trabalho é igual a variação de energia, que é igual a variação de energia mecânica mais variação de energia interna com externa, por exemplo, certo? Que é igual ao trabalho. Então, a energia total é representada pela letra só de um sistema pode mudar através da transferência de energia para o sistema ou do sistema, representado por essa equação. Aqui e de um sistema isolado, a energia total de um sistema isolado não pode variar. Então,
a energia mecânica, a variação de energia mecânica, mais a variação de energia interna, mais a variação de energia total lá do meu potencial, é igual a zero. Não pode variar. Num sistema isolado, é sempre conservada a energia. Beleza? Então, por hoje é só e até amanhã. Valeu, galera.